Esta é a Golden Gate. É o leste. Portão conhecido como o Portão da Misericórdia para Jerusalém. Como você pode perceber, tem sido selado por muito tempo. O portão é bizantino, o que significa que é tardio. Romano. Foi em algum momento depois de 313 de Pontes quando aquele portão foi instalado. O original portão, que também foi lacrado e enterrado, estava na verdade bem em cima. Aqui, durante 500 anos, um portão em Jerusalém permaneceram selados. Não por deterioração, não por negligência, mas por desígnio deliberado. Enquanto todas as outras entradas para a Cidade Velha abria e fechava com as marés de... Na história, esta permaneceu intocada, protegidos pela profecia e pelo temor em igualdade. Medida. Eles a chamam de Golden Gate, a Porta da Misericórdia, o lugar onde a tradição diz que o Messias um dia virá. Entrar. Mas por que continua fechado? Por tanto tempo? E por que agora? Nos últimos meses, algo mudou. Atividade incomum. Emergência silenciosa. Reuniões entre líderes religiosos. Câmeras de segurança falhando. Precisamente o momento errado. E um silêncio do mídia que sente tudo, menos isso. Acidental. Coincidência ou premeditação? Enquanto os peregrinos se reúnem e os sussurros se espalham, em todas as religiões, uma pergunta se destaca. Impossível ignorar. Se este portão fosse selado para impedir que a profecia se cumpra, o que acontece se finalmente estiver pronto para aberto a porta entre mundos? Ou o portão dourado fica na muralha leste, da cidade velha de Jerusalém, de Bensas para ir em direção ao Monte das Oliveiras. Não é uma entrada qualquer. No meio judaico. Tradição. Este é o portão através que o Messias restaurará ao entrar. Israel. Na crença cristã, o próprio Jesus Cristo passará por ali, esta porta em sua segunda vinda. Os muçulmanos chamam-lhe Bab al-Rahma, o portão de misericórdia, e reconhecê-la. Profundo significado espiritual. 3. Das 3 maiores religiões do mundo, 3 são diferentes estruturas teológicas, mas todos eles se concentravam no mesmo antigo. Porta e a mesma porta de tirar o fôlego. Expectativa. Nenhuma outra estrutura na Terra carrega esse peso da profecia compartilhada. Antecipação. O portão está voltado diretamente para o monte, de azeitonas com perfeita precisão. Quando você está parado na entrada selada, você consegue ver a montanha sem nenhum sinal de nada. Obstrução. Quando você estiver no monte de Olives, você pode ver o portão dourado, diretamente em frente a você. Nenhum outro local. Jerusalém oferece esse tipo de alinhamento presencial. Isso não é coincidência. Isto é arquitetura, elaborado em torno da profecia. O livro de Zacarias descreve os pés do Messias, estando no Monte das Oliveiras, causando. A própria montanha se dividiu em duas. Mesma montanha, mesma direção, mesmo portão. Tudo aponta para um momento que os antigos profetas descreveram, milhares de anos antes do portão ser construído, até mesmo selado. O que torna o atual situação tão extraordinária é que para 5 séculos e absolutamente nada aconteceu. Mudou em relação a este portão. Enquanto Jerusalém foi conquistada, reconstruída, destruída e transformado inúmeras vezes, a Golden Gate permaneceu congelada no tempo. Suas pedras quase não apresentam desgaste, em comparação com as estruturas circundantes. Pedreiros que o examinaram dizem que sua preservação está quase impossível de explicar através de métodos naturais. Processos. É como se o próprio tempo movimenta-se de forma diferente em torno dessa profecia. Porta. Todas as outras paredes e entradas. Na Cidade Velha carrega as marcas de séculos. As rachaduras. A erosão. Danos acumulados causados pelo clima e pela guerra. A ponte Golden Gate é quase idêntica a ela. Sim, quando foi selado em 1541, geólogos modernos descobriram algo que adiciona outra camada a esse mistério. O leito rochoso sob ambos, o Monte das Oliveiras e o Portão Dourado, é feito da mesma pedra calcária contínua. Camada. Os dois locais são literalmente conectados subterraneamente, parte do mesmo, formação geológica. Uma linha de falha atravessa, direto, do Monte das Oliveiras em direção a Panto de Minchachato, a Golden Gate.
e pesquisas recentes foram detectados microtremores crescentes ao longo deste caminho exato. Essas pequenas vibrações são ocorrendo com muito mais frequência do que a atividade tectônica normal pode explicar. A própria Terra parece ser respondendo a algo que a ciência ainda não é possível medir ou compreender. Jerusalém aparece nas profecias bíblicas mais de 800 vezes. E a maioria delas, as referências não descrevem o passado, eles descrevem o futuro. Não o que Jerusalém era, mas o que ela está destinada a ser, tornar-se. No centro destes, profecias se erguem no portão dourado, o limiar simbólico entre o presente, idade e a era vindoura. O portão que acolheu Jesus durante sua primeira entrada. A entrada em Jerusalém está profetizada para dar as boas-vindas, ele novamente em seu retorno. Mas enquanto seu Tessana Sebiesou, a primeira chegada foi humilde, pacífica, professor montado em um burro. Seu segundo, a chegada é descrita como algo completamente diferente. Não um servo, mas um reconquistador, não paz, mas o julgamento final das nações. A entrada, que receberam o Cordeiro de Deus, serão um dia receber o Leão de Judá. A aposta desesperada do sultão, em 1541. Sultão Suleiman, o Magnífico, tomou uma decisão que teria repercussões por toda parte. Os séculos. Ele ordenou o dourado, portão selado com pedras maciças, bloqueando permanentemente a entrada que tinha permanecido aberto por mais de 1000 anos. Mas isso não era rotina. Projeto de construção. Recém-traduzido. Registros otomanos revelam algo muito diferente. Mais perturbador ainda é o que motivou isso. O sultão tomou uma atitude tão drástica. Suleiman vinha sofrendo de recorrências, sonhos, visões vívidas e perturbadoras de uma figura misteriosa se aproximando. Jerusalém, vista do Monte das Oliveiras, entrando pelo portão leste e transformando toda a cidade de maneiras que Sultan não conseguia entender nem controlar. Perturbado por essas visões, Suleiman buscou orientação dos mais sábios, mentes religiosas que ele pudesse encontrar. Ele abordaram rabinos judeus, cristãos, sacerdotes e estudiosos islâmicos, perguntando para que interpretassem o que ele tinha visto. A resposta que ele recebeu deve tê-lo abalado. Ele até a sua essência. Todas as três tradições disse-lhe a mesma coisa. Isto. O portão carregava um imenso peso profético. Cada fé o advertia de que o portão estava ligado aos eventos no final de tempo até a chegada de uma figura que mudaria tudo. O sultão era... Não se trata de arquitetura convencional. Ele estava parado no limiar de a própria profecia. A convergência de tudo. 3 tradições religiosas sobre isso. Um único ponto deve ter aterrorizado. Ele. Então, Suleiman não simplesmente fechou o portão. Ele tentou trancar a profecia em si, mas até mesmo selando a entrada. Com pedras não foi suficiente para acalmá-lo. Medos. Ele ordenou que um cemitério muçulmano fosse construído, ser estabelecido diretamente em frente ao portão, criando uma barreira de sepulturas entre a porta selada e o monte de azeitonas. A estratégia foi calculada em múltiplos níveis. Primeiro, a presença de sepulturas criaria impureza ritual, de acordo com a lei judaica. No judaísmo, as tradições em torno da morte têm 2 vertentes. Propósitos, para confortar os vivos e para demonstrar respeito pelos mortos. Esse respeito começa bem antes do funeral, impedindo os sacerdotes de se aproximarem do portão. Segundo, e de forma muito mais audaciosa, Suleiman acreditava que se um Messias realmente existisse, se ele viesse, teria que se apresentar. Ressurreição para passar por isso, elevando os mortos dessas mesmas sepulturas para limpar seu próprio caminho. O sultão estava tentando criar um teste impossível, uma barreira que nenhum homem comum conseguiria superar. O que o sultão pretendia, como bloqueio, pode ter realmente se tornado parte da profecia. O que ele planejou como prevenção talvez tenha sido tudo preparação, ao longo, colocando sepulturas diretamente. Caminho do portão, Suleiman sem saber, prepararam o cenário perfeito para, demonstrando autoridade divina. Somente alguém com poder sobre a vida, a morte poderia entrar. Somente alguém capaz de comandar a ressurreição poderia cruzar esse limiar. A tentativa do sultão de a profecia de que parar pode ter criado exatamente
Condições para o seu momento mais dramático. Cumprimento. A profecia tem um jeito estranho de transformar a resistência humana em parte do plano. Cada obstáculo colocado em o caminho se torna outro elemento do história. 2000 anos antes, Solian selou o portão. Jesus escolheu exatamente esse caminho para sua entrada triunfal para Jerusalém. Ele veio do Monte de Oliveiras. Ele montou num burro. Ela passou pelo portão leste enquanto a multidão agitava ramos de palmeira e gritava elogios. Nenhum desses detalhes foi do aleatório. Cada elemento perfeitamente alinhado, com profecias escritas séculos antes. O livro de Zacarias havia predito isso. O rei viria humildemente montado em um jumento. Jesus cumpriu essa profecia, com uma precisão que não deixava espaço para coincidência. A multidão reconheceu o que estava acontecendo. Eles entenderam que eles estavam testemunhando algo que tinha sido escrito em suas escrituras para gerações. Mas o de Zacarias, a profecia não terminou aí. O mesmo profeta descreveu outro momento ainda, para vir. Um dia em que os pés do Messias ficará no Monte das Oliveiras. A própria montanha se dividirá em duas. Mesma montanha, mesmo portão, mas um tipo de chegada completamente diferente. A primeira entrada foi humilde, pacífica e, em grande parte, despercebido pelo poder, estruturas do mundo. A segunda, a entrada, segundo a profecia, abalará o ambiente. A própria terra. A entrada, que receberam o Cordeiro de Deus, receberam o Leão de Judá. O portão que acolheu um servo sofredor. Bem-vindo, Rei Conquistador. Tudo sobre o portão dourado aponta para um momento que ainda não ocorreu, mas parece estar se aproximando cada vez mais a cada ano que passa. O misterioso fracassos. O que causa arrepios. Aqueles que estudam este portão não são apenas sua idade ou suas profecias. É o padrão de eventos que cercaram toda tentativa de mudá-lo. Ao longo da história, sempre que alguém tentou alterar, destruir ou reabrir o Golden Gate, algo os detive. Não se trata de oposição política, nem de logística, problemas. Algo completamente diferente. O padrão é tão consistente que desafia explicação racional. Em 1917, líderes muçulmanos em Jerusalém planejavam demolir o Golden Gate inteiramente. Eles tinham a autoridade, recursos e a intenção de destruí-lo para baixo. Mas, no mesmo dia da demolição, estava previsto o início. Forças britânicas, Jerusalém capturada, parando imediatamente. Todos esses planos. O momento não era o certo. Perto. Era exato. O portão que estava a poucas horas da destruição, salvo por um evento que mudou o panorama político de toda a região. Aqueles que acreditam em coincidência podem chamar isso de sorte. Aqueles que entendem, a profecia vê algo completamente diferente. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias israelense, as forças obtiveram o controle total do templo. Montar pela primeira vez em quase 2000 anos. Eles tinham autoridade completa para reabrir a Golden Gate, se assim o desejassem. Façam isso. Os comandantes militares discutiram o assunto. Possibilidade. Parecia o símbolo perfeito. Gesto, reabrindo a entrada antiga, como um sinal da restauração de Israel. Mas, então, um rabino respeitado se apresentou, com um aviso que interrompeu conversa fria. Ele disse a eles que somente o Messias pode entrar por aqui. Portão, o plano foi abandonado no local não por preocupações militares ou pressão política, mas devido a uma convicção espiritual de que esta porta não lhes pertencia o direito de abrir. O padrão continua na história mais recente, em 1993, durante a paz no Oriente Médio. Negociações. Diplomatas planejaram abrir simbolicamente o Golden Gate como um gesto. Israelenses e palestinos. Teria sido uma imagem impactante. Inimigos se unindo para abrir uma porta ancestral. Mas, na noite anterior à cerimônia marcada, algo extraordinário aconteceu. Tanto os líderes israelenses quanto os palestinos envolvidos na decisão relataram ter tido o mesmo sonho. Viram uma figura parada diante do portão, balançando a cabeça e proferindo palavras que os assombrariam. Ainda não.
não por suas mãos. A cerimônia foi cancelada sem qualquer explicação pública. Questionados sobre os motivos, os oficiais simplesmente disseram que o momento não era oportuno. Esses não são incidentes isolados. Engenheiros otomanos tentaram alterar o portão séculos atrás e relataram que suas ferramentas falhavam repetidamente, sem qualquer motivo lógico. Arqueólogos britânicos tentaram escavar perto da fundação e foram abruptamente realocados para outros projetos sem qualquer explicação de seus superiores. As forças jordanianas planejaram fortificar o portão em 1948, mas todas as brocas quebraram e todos os explosivos falharam. Os trabalhadores se recusaram a continuar, alegando que o local era amaldiçoado. Uma a uma, ao longo dos séculos e em diferentes nações e religiões, todas as tentativas de modificar o Portão Dourado fracassaram. Não por oposição humana, mas porque algo maior parece guardá-lo até um momento determinado que só Deus conhece. Sinais no silêncio. Então chegou 2019, e o padrão mudou de uma forma que ninguém esperava. Durante o Ramadã, um funcionário da manutenção, que realizava tarefas rotineiras perto do Portão Dourado, relatou ter ouvido algo que o paralisou. Vozes. Vozes em oração, vindas de dentro das câmaras seladas do portão. Ele não estava dentro da estrutura. As câmaras estão inacessíveis há 5 séculos. Mesmo assim, ele ouviu claramente o que parecia ser várias pessoas em oração. Suas palavras ecoando de dentro de paredes que não são abertas desde o Império Otomano. Quando ele relatou o que ouviu, as autoridades não o ignoraram. Não riram. Ficaram em completo silêncio. Seu relato foi registrado e arquivado, mas nunca divulgado ao público. Ao mesmo tempo, o funcionário da manutenção relatou ter ouvido as vozes. As câmeras de segurança que cobrem o monte do templo apresentaram uma falha misteriosa, mas a falha não foi aleatória. Apenas as câmeras na área imediatamente ao redor do Portão Dourado pararam de funcionar. Todas as outras câmeras na torre continuaram funcionando normalmente. As imagens do local mais crucial simplesmente desapareceram. Quando os técnicos examinaram o equipamento, não encontraram nada de errado mecanicamente. As câmeras deveriam estar gravando. Não estavam. O que quer que tenha acontecido naquelas horas permanece sem registro. O fato de o mau funcionamento ter coincidido exatamente com os relatos de vozes deixou os investigadores profundamente desconfortáveis. Logo após esses eventos, fotografias começaram a circular por canais privados. Imagens borradas, tiradas à noite, mostravam uma estranha luz intermitente emanando do interior selado da ponte Golden Gate. A luz não tinha nenhuma fonte externa lógica. Não havia fiação elétrica nas câmaras seladas. Nenhum fenômeno natural poderia explicar a iluminação vinda de dentro de paredes que permaneceram fechadas por meio milênio. Aqueles que examinaram as imagens notaram algo ainda mais perturbador. A luz parecia pulsar em um ritmo constante, quase como uma batida cardíaca. Não era o piscar aleatório de um reflexo ou uma falha da câmera. Era rítmica, consistente e completamente inexplicável. Líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo viram as fotografias em segredo. Suas reações foram notavelmente semelhantes. Nenhum deles ofereceu qualquer explicação pública. Todos pediram que as imagens permanecessem privadas e não fossem compartilhadas com a mídia. Quando pressionados a comentar, simplesmente disseram que precisavam de mais tempo para entender o que estavam vendo. O fato de líderes de 3 religiões diferentes, tradições que discordam em praticamente tudo teologicamente, terem tido a mesma reação a essas imagens é, por si só, significativo. Eles reconheceram algo naquelas fotografias que transcendia suas diferenças doutrinárias. O silêncio das autoridades religiosas foi acompanhado pelo silêncio dos funcionários do governo israelense. Normalmente, qualquer atividade incomum no Monte do Templo desencadeia investigações imediatas, coletivas de imprensa e declarações oficiais. O local é um dos mais sensíveis politicamente do planeta, monitorado constantemente por diversas agências com jurisdições sobrepostas. Desta vez, não houve nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma explicação, nem mesmo negações. Apenas um silêncio deliberado e completo. Esse silêncio fala mais alto do que qualquer coletiva de imprensa. Quando governos se recusam a comentar algo tão significativo, quando líderes religiosos de 3 religiões diferentes concordam em não dizer nada,
A ausência de informação se torna uma espécie de prova. Algo foi encontrado, algo foi visto, algo aconteceu no Golden Gate, que as autoridades optaram por não divulgar publicamente. E essa escolha só aprofunda o mistério para aqueles que compreendem o que esse portão representa. A convergência, o que torna este momento da história tão extraordinário, não é um evento isolado, mas a convergência de múltiplos sinais, todos apontando na mesma direção, todos sincronizados, como se guiados por uma mão, além da compreensão humana. Durante séculos, profetas escreveram em imagens codificadas. Escribas registraram eventos com meticulosa precisão, e civilizações ascenderam e ruíram, sem saber que as pistas que deixaram para trás um dia se cruzariam em um único ponto. Esse ponto parece ser Jerusalém, e mais especificamente, o Portão Dourado, o Shah Harashamim, o Portão da Misericórdia. Por 500 anos, esse portão permaneceu selado, intocado por impérios, terremotos ou pelas ambições de governantes. Suas pedras, desgastadas pelo tempo, mas inflexíveis, têm sido testemunhas silenciosas do desenrolar da história, do fluxo e refluxo das civilizações, das guerras travadas e dos tratados assinados à sua sombra. E agora, no que muitos estudiosos, líderes religiosos e observadores chamam de um momento sem precedentes, o portão já não está completamente imóvel. Mudanças sutis, quase imperceptíveis a princípio, sugerem que o longo período de paciência divina se aproxima de sua conclusão predestinada. Contudo, o portão em si não é o único sinal. Tudo ao seu redor parece convergir para um momento que a história poderá um dia recordar como extraordinário. Considere a reconstituição do Sinédrio, o antigo conselho judaico que não existia há quase 2 milênios. Durante séculos, estudiosos debateram se ele poderia ser restaurado. E, no entanto, discretamente, no Israel moderno, ele retornou não como um gesto simbólico, mas como um órgão funcional composto por rabinos e estudiosos cuidadosamente escolhidos de acordo com a lei antiga. Suas reuniões, suas deliberações, sua própria existência formam um fio condutor que conecta o passado ao presente. Os escritos proféticos da Bíblia hebraica às realidades de hoje. Este é um conselho que outrora se acreditava perdido na história, mas que agora voltou a funcionar. Sua presença sinaliza uma prontidão, uma preparação para eventos há muito previstos. Igualmente notáveis são os vasos do templo, recriados com meticulosa precisão por artesãos, seguindo instruções ancestrais, preservadas ao longo de gerações. Ouro, prata e bronze são trabalhados exatamente como descrito nas Escrituras, com medidas, inscrições e desenhos que refletem a intenção sagrada. Alguns desses objetos, usados em rituais e cerimônias há milhares de anos, estão sendo trazidos de volta à vida, em antecipação a práticas que não são realizadas desde a destruição do Segundo Templo. O cuidado meticuloso com que esses vasos são confeccionados demonstra a seriedade da preparação. É uma mensagem silenciosa. O palco está sendo preparado para algo monumental. Talvez o mais impressionante sejam os Hirs vermelhos, animais raros e sagrados necessários para rituais de purificação que não eram realizados há quase 2000 anos. A cuidadosa seleção, criação e preparação desses Hirs em Israel é um evento sem paralelo na história moderna. Esses animais, descritos na Torá como essenciais para restaurar a pureza ritual, agora existem novamente em um mundo que quase havia esquecido o propósito de tal preparação sagrada. Sua presença não é coincidência, é um sinal. O antigo foi reintroduzido no contemporâneo. A profecia está se cruzando com a realidade. Além desses sinais tangíveis, o momento dos próprios eventos adiciona outra camada de significado. O calendário judaico, com seu complexo sistema de ciclos, jubileus e períodos sagrados, está entrando em janelas de profunda importância profética. Dias, meses e estações descritos nas Escrituras estão se alinhando com eventos modernos com uma precisão assombrosa. A política global também parece ecoar previsões antigas. Alianças se formam e se dissolvem de maneira notavelmente semelhante aos padrões descritos em textos escritos há milhares de anos. Nações identificadas por seus nomes bíblicos assumem posições há muito previstas. Desastres naturais, turbulências econômicas e tensões internacionais aumentam em ritmo alarmante,
evocando as guerras e rumores de guerras descritos nos evangelhos. As manchetes parecem profecias traduzidas para a linguagem do presente. Em meio a toda essa convergência, o Golden Gate é o ponto focal inegável. Não é apenas uma estrutura de pedra. É um limiar, um portal entre a promessa escrita e a realidade que se desenrola. Todos os acontecimentos, espirituais, políticos ou naturais, parecem orbitar ao seu redor, como se o próprio universo tivesse designado este local como o centro do destino. Relatos recentes de atividade espiritual incomum na área, combinados com encontros privados sem precedentes entre rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos, sugerem que até mesmo os guardiões da fé de diferentes tradições reconhecem a gravidade do momento. Embora suas doutrinas sejam diferentes, esses líderes percebem uma realidade compartilhada. Algo está se agitando na atmosfera espiritual de Jerusalém. Uma convergência que transcende a teologia e adentra o próprio domínio da história. O nome Shah Harashamim, o Portão da Misericórdia, revela seu propósito divino. Este portão não é um símbolo de ira ou julgamento. É uma lembrança de paciência, do tempo divino e da misericórdia que se estende através dos séculos. Cada ano em que permanece fechado é mais uma oportunidade para a humanidade se preparar, refletir e se alinhar ao propósito exigido pela profecia. Seu silêncio tem sido uma mensagem. Sua quietude é um testemunho da meticulosa orquestração do tempo. Mas até a paciência tem um fim, e o menor movimento das pedras dos portões, após séculos de imobilidade, é suficiente para causar tremores naqueles sintonizados com seu significado. A convergência de eventos, o sinédrio restaurado, os vasos do templo, os hairs vermelhos, o alinhamento dos calendários sagrados, as mudanças políticas globais, as perturbações naturais e a atenção sem precedentes dos líderes religiosos criam uma tempestade perfeita de significado profético. O universo parece estar sinalizando que o longo período de espera está chegando ao fim. O Portão Dourado não é mais apenas um elemento da paisagem urbana de Jerusalém. É o eixo em torno do qual a história pode girar, o limiar onde a paciência divina encontra a expectativa humana. E à medida que o portão se move, surgem questões que têm intrigado estudiosos, peregrinos e fiéis por séculos. Estaremos testemunhando os primeiros sinais de cumprimento? Será este o momento em que séculos de profecia finalmente se encontram com a realidade? A convergência desses sinais extraordinários, que aparecem simultaneamente nas esferas espiritual, política e natural, deixa poucas dúvidas de que a humanidade está à beira de algo monumental. O Portão da Misericórdia não se esqueceu de seu propósito. Suas pedras, seu silêncio, sua imobilidade, tudo isso faz parte de uma narrativa muito maior do que nossa compreensão. Agora, enquanto o mundo observa em silenciosa expectativa, enquanto líderes e peregrinos sentem o peso da expectativa, uma verdade se torna impossível de ignorar. A convergência chegou, e o que se desenrolará a seguir poderá redefinir para sempre nossa compreensão da história, da fé e do tempo divino. Por ora, o Portão Dourado permanece selado. Pedra contra pedra, silêncio contra o tempo. Nenhum anúncio, nenhuma declaração, apenas a pressão aumentando onde profecia e história colidem. Se algo realmente se move sob aquelas pedras antigas, não se revelará de uma vez. Nunca se revelou. Momentos como este se desenrolam silenciosamente, até que deixam de se desenrolar. Assim, enquanto o mundo segue sua rotina habitual, uma pergunta paira nas sombras de Jerusalém. Quando um portão selado por séculos começa a se mover, estamos testemunhando o início do cumprimento de um propósito, ou à beira de um momento que a humanidade ainda não está preparada para compreender?